eles começaram a escutar ou não, mas... Pois é, eu tô divulgando aqui de novo, o pessoal tá entrando, tá acessando, espera só uns 2 minutinhos só para o pessoal se entrar, sentar, ficar à vontade. De você está dando para ouvir. Gente, só um momentinho aí que a gente já vai recomeçar. A Milton, você está colocando a apresentação, é isso? É para o senhor colocar, eu concedi a permissão para o senhor. Ah, tá, ok. Então, gente, boa tarde novamente. Eu não sei em que momento vocês deixaram de escutar ou não, né? Mas, enfim. Aconteceu que, na verdade, essa sala ela comporta até 75 pessoas e já extrapolou, né? Então, teve que migrar para uma outra plataforma para facilitar a entrada de todo mundo. Tá? Então, na realidade, né, eu já fiz os agradecimentos, né, ao Robson, a Sueli da Haddad, pessoal da ProPessoas e da UFG, ao próprio Hamilton do CIAR, né, e o pessoal da AGU, né, que ajudou a gente a divulgação. Vou tentar falar agora um pouco mais rápido, justamente porque a gente já tem 20 minutos aí, né? A ideia era falar 40 minutos e 20 minutos para as perguntas. Então, só retomando rapidamente, né, teve dia 11 de maio, teve uma divulgação de uma pesquisa pela Associação Brasileira de Psiquiatria, falando que houve um aumento significativo dos quadros psíquicos, né, devido à pandemia de Covid-19. Né? 89,2% dos psiquiatras falaram que houve um aumento considerável desses atendimentos. Para alguns, até 25% de aumento desses atendimentos, né? Especialmente em função da grande ansiedade que esse momento traz, né? Em função de que as pessoas não têm muito controle sobre aquilo que acontece, tá? Apesar delas acharem que tem algum controle, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E a OMS, em função disso, falou que o Brasil é o primeiro no mundo, né, em casos de ansiedade, né, da população. Né? Então, 9,3% da população tem problema de ansiedade. Bom, vamos passar para a questão do sujeito para a gente compreender exatamente por que isso acontece. Na realidade, nós temos várias dimensões da nossa vida, né? Apesar de nós sermos seres únicos, a gente tem várias dimensões da nossa vida. Uma delas é individual, né, que sou eu comigo mesmo, né, eu com com os meus medos, enfim, com meus pensamentos. Então, ela é uma dimensão da nossa vida. Outra dimensão é a dimensão familiar, né, que efetivamente é o primeiro tipo de socialização que a gente tem. Né? O ser humano, basicamente, ele é um ser social. Né? Então, ele é formado a partir da interação com os outros, com o convívio com os outros. Né? Então, a família é o primeiro que dá esse apoio, esse suporte à criança. Né? Em função até desse apoio, né, é comum, né, a gente criar rotinas para as crianças. Né? Então, a gente tem hora de dormir, a gente tem hora de comer, tem hora de tomar banho, tem hora de estudar. Então, toda essa rotina que é elaborada, né, para a criança é feita a partir da família que ela tem. Né? A outra dimensão, que é a dimensão social. Né? Inclusive, na construção da nossa personalidade, existem duas partes, dois elementos básicos. Né? O primeiro é o gene, né? São traços que nós já nascemos com eles. Né? Tem pessoas que são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas, enfim.
né? Isso faz parte do gênio. Mesmo sendo gêmeos, né, geralmente eles têm algumas características que são diferentes. Tá? E o outro elemento da nossa personalidade são as socializações que a gente tem. A primária, que é da família, então a família constrói essa primeira socialização que nós temos, e a partir do momento que a gente cresce, a gente tem a socialização que nós chamamos de secundária, que é o ambiente que influencia a gente. E aí a gente vai para o mundo, né? Então a gente começa a estudar, então a gente cria grupos de amigos, grupos da escola, enfim, e por aí vai. Aí a gente tem grupos da igreja, a gente tem grupos, sei lá, do futebol, grupos de amigas, né? Esses grupos vão moldando também toda essa personalidade do sujeito, né? Então, isso é bastante importante dentro da concepção de sujeito. Outras dimensões que a gente tem na nossa vida é a dimensão profissional, né? E aí a gente não, por enquanto, não falando de trabalho, mas a profissão que nós escolhemos, e aí a gente procura estudar, a gente procura ter uma formação para alcançar um nível profissional que nós queremos. E aí vem, né, a outra dimensão, que pode ser uma dimensão organizacional, né, que são as organizações ou as empresas nas quais nós trabalhamos. Existe uma dimensão que é financeira, né, que a gente tem que nos sustentar, né? A gente tem a dimensão saúde, que a gente tem que cuidar, né? Então, a gente pode fazer isso por meio, né, da medicina, ou também de nós mesmos cuidarmos da nossa saúde, fazendo exercícios, tendo uma alimentação saudável, enfim. Então, a gente tem várias dimensões na nossa vida. E todas elas são interdependentes. A gente não tem como separá-las do ser humano, né? Então, elas interagem entre si. Bom, acontece que o sujeito, né, ele se estabelece a partir do reconhecimento pelo outro, né? Então, é o outro que me reconhece aquilo que eu sou, né? Então, esse convívio social é uma das partes mais importantes no desenvolvimento, né, o aperfeiçoamento da personalidade das pessoas. Bom, inclusive nós temos algumas teorias, né, especialmente a teoria de Maslow, a teoria de Herzberg. Maslow falava da pirâmide das necessidades, que eram 5 degraus dentro da pirâmide. O quarto degrau ele chama de reconhecimento, que é estima, né? Geralmente eu sou reconhecido por outras pessoas, mas reconhecido por aquilo que eu faço, né, ou por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu tenho. Aí, nesse caso, não é reconhecimento, na verdade é inveja ou outras coisas que podem ser chamadas. Tá? E Herzberg, ele separa essa pirâmide que Maslow desenvolveu em fatores que são higiênicos, né, que são de manutenção do ser humano, e outros que são motivacionais. O reconhecimento, ele é motivacional. Tá? Então, ele é muito importante. E isso tudo tem a ver com a questão do convívio que nós temos com as outras pessoas, tanto na nossa vida social, quanto no nosso trabalho também. Bom, aí vem uma coisa que é muito interessante, que aí é a base daquilo que a gente vai discutir hoje, que é o processo de aprendizagem. Né? Existem vários processos de aprendizagem. Um deles é o condicionamento operante, né? Que, a partir de alguns incentivos, a pessoa vai fazendo aquilo que se deve ou não. Tá? Isso acontece tanto com o adulto, quando a gente está dentro de organizações, quanto a criança também. Tá? Então, a gente vai, a partir das dimensões da nossa vida e com o processo de aprendizagem, a gente vai criando rotinas. Mas o interessante é que o nosso cérebro ele funciona de uma seguinte forma. Como a gente aprende muitas coisas, ele vai desenvolvendo atalhos, ou nós podemos chamar de rotinas,
para que libere para outros conhecimentos. Né? Eu gosto de dar um exemplo muito interessante, que é quando a gente aprende a dirigir. Tá? O aprender a dirigir, né, quando a gente está no início do aprendizado, né, quando a gente entra no carro, a gente, né, o instrutor fala para a gente, olha o retrovisor de dentro, olha o retrovisor de fora, ajusta o banco, bota o cinto, liga o carro. Né? E aí, assim, aperta a embreagem, passa a marcha, solta devagarinho, enfim. Naquele primeiro momento, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente pensa em cada ação que a gente faz. Tá? Só que, com o passar do tempo, essas ações elas vão virando automáticas. Então, a gente já não pensa em certo sentido. Né? Óbvio que a gente pensa em tudo que a gente faz. Mas ele automatiza alguns procedimentos nossos. Ou seja, esses procedimentos viram rotinas. Quando esses procedimentos viram rotinas, ele vai para a nossa memória, justamente para o nosso cérebro poder aprender outras coisas. Então, é assim que funciona a rotina. Como eu falei, funciona assim para a criança, a gente vai criando rotinas, ela vai aprendendo, a partir de certo momento, ela já faz automaticamente. E a gente vai aprendendo isso durante a nossa vida também. Tá? Então, a criação de rotinas é muito importante para a gente ter um aprendizado longo da nossa vida, e a gente, obviamente, vai aprendendo muitas outras coisas. Isso é bem demonstrado, que é muito interessante, numa curva chamada de curva de experiência. Essa curva de experiência, no eixo horizontal, é o eixo do tempo. E no eixo vertical, ele tem os recursos. Né? Esses recursos podem ser tempo, tempo no sentido de ter o recurso para ser utilizado, né, dentro de uma jornada de trabalho, pode ser dinheiro, pode ser materiais, tá? E conforme, quando eu entro numa determinada organização e que me falam, faça essa atividade, num primeiro momento, eu não sei fazer aquela atividade. Muito provavelmente, eu vou gastar mais recursos para fazer aquela atividade. Por exemplo, se eu fabrico uma cadeira, eu, né, entrei naquela empresa e vou ter que aprender a montar uma cadeira. No primeiro momento, essa cadeira ela não vai sair exatamente dentro dos padrões adequados, ou até pode sair, mas eu vou levar muito mais tempo, né? Vou levar muito mais recursos para elaborar, para desenvolver e produzir essa cadeira. Só que com o passar do tempo, na medida que eu vou me exercitando, né? E aí é uma máxima que a gente tem, quanto mais exercício a gente faz sobre determinada coisa, mais a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, menos recursos a gente leva, né? Quanto menos recursos a gente precisa ter para desenvolver aquela atividade. Né? Até que a gente vai chegar num nível de excelência que não tem como eu diminuir o recurso. Mas é assim que funciona. Né? Então, essa curva de aprendizagem, com o passar do tempo, eu vou aprendendo, vou ganhando experiência. Né? O grande problema que aí a gente tem, pelo qual nós estamos passando, é a falta ou a quebra das rotinas. Tá? Porque isso constitui a nossa vida, essas rotinas. Né? E quando a gente tem uma quebra da rotina, isso leva a uma grande confusão mental, tá? Que é efetivamente pelo qual nós estamos passando e tem mostrado, né, essa questão da ansiedade. Quer dizer, a ansiedade nada mais é que a falta de controle sobre determinada coisa. Né? Então, quando eu não tenho controle, eu fico ansioso, não sei o que fazer. Né? Então, isso me leva a questões psíquicas e físicas também. Né? Eu posso ter angústia, eu posso ter problemas de sono, entre outras coisas. Né? Suor, enfim.
cansaço, dores, de um modo geral. Tá? Então, isso pode causar uma grande confusão mental. Só que o excesso de rotina também pode levar a uma acomodação, uma certa acomodação. Tá? Então, por isso que dentro da nossa vida, das dimensões da nossa vida, tem coisas que elas são rotineiras e tem outras coisas que não. Né? A gente pode desenvolver, pode ir aprendendo. Tá? E a questão também, né, que tem levado bastante à ansiedade, é que muitas pessoas acreditam que nós temos controle sobre tudo que acontece na nossa vida. A criação de rotinas é justamente para a gente criar o controle sobre a nossa vida. Tá? Então, aí o que acontece? Quando acontece alguma coisa fora do normal, aquilo nos traz uma angústia, uma ansiedade, né? E, efetivamente, é o que está acontecendo nesse período de pandemia. Né? As nossas rotinas todas foram quebradas. E aí a gente tem que aprender a desenvolver novas rotinas. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre a questão do trabalho, efetivamente, né? O trabalho tem uma grande centralidade na nossa vida. Tá? Por vários motivos, mas especialmente em função da nossa sobrevivência. Tá? Então, em média, né, segundo pesquisas, em média, nós gastamos 12 horas do nosso dia em função do trabalho. Tá? E quando a gente tem um trabalho, realmente, que é um trabalho que a gente não considera muito bom, isso também pode gerar uma grande ansiedade, pode gerar angústia, entre outros problemas que possam surgir. Acontece que o trabalho, desde o seu surgimento, né, desde o período lá da pré-história até a chegada do feudalismo, o ser humano, né, o sujeito, ele tinha controle total sobre o seu processo, desde de conseguir a matéria-prima até a produção e a venda do seu produto final, do seu trabalho. Né? E aí ele recebia o dinheiro e começava o ciclo de novo. Com a Revolução Industrial, a gente teve uma ruptura, porque o sujeito já não é mais dono dos meios de produção e da produção. Né? Então, a gente teve um trabalho extremamente fragmentado, né? Compartimentado. Então, isso é muito representado pelo filme do Chaplin, né? Tempos Modernos, que ele só aperta o parafuso. Né? Então, na realidade, ele faz apenas uma operação. Essa operação é da onde vem a palavra operário, que é só o apertar parafuso. Então, a gente teve uma perda de sentido. Enfim, o trabalho foi evoluindo, obviamente, a gente veio muita tecnologia e nós chegamos aí na década de 90, né, com a globalização, que foi a entrada de muita tecnologia dentro do nosso trabalho. Né? O que nós chamamos, dentro da nossa literatura, nós chamamos de reestruturação produtiva. Né, que é o uso intensivo aí da tecnologia, né, surgiu a internet, e aí as exigências do mundo do trabalho foram muito maiores. Né? Eles começaram, né, o mercado de trabalho começou a exigir muito dos trabalhadores uma fluência tecnológica, ou seja, tem que aprender a mexer com o computador. Inicialmente não houve uma grande preocupação, mas com o passar do tempo, né, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem celular, a gente tem computadores bem mais evoluídos, e aí a gente teve que aprender a lidar com tudo isso aí. E além disso, o trabalhador também virou um multifunção. Né? Ele teve que aprender. Por exemplo, né, eu que sou professor, eu não sou lá na minha sala de aula e vou lá lecionar. Não, eu tenho que aprender a mexer com tecnologia, né? Eu tenho que aprender a mexer com muitas outras coisas. Então, a gente virou um multifunção. Então, o trabalho,
além de precarizado, ele também foi intensificado. Eu tenho que fazer muito mais coisas do que eu fazia, eu tenho que saber muito mais coisas do que eu sabia anteriormente. Tá? Nesse período da década de 90, é que surgiu um termo que eles chamam de SOHO, S-O-H-O, que é Small Office, Home Office, que nada mais é o que a gente conhece hoje como trabalho remoto ou teletrabalho. Só que era uma questão muito inicial ainda, né, nesse período. Né? As pessoas ainda estavam aprendendo a lidar com esse trabalho remoto, né? Porque eles não... Primeiro que a tecnologia não era tão avançada assim na década de 90, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente pode fazer uma reunião, como a gente está tendo agora, com inúmeras pessoas, né? Assim, enfim, quase 300 ou 400 pessoas podem participar de uma apresentação, o que a gente não tinha há uns períodos atrás, né? Nos períodos anteriores. Bom, e aí surgiu o teletrabalho, que culminou no que a gente está tendo agora. Tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre a saúde mental para a gente chegar até o que está acontecendo na pandemia. Bom, a saúde mental, para que a gente mantenha a nossa saúde mental, a gente cria, muitas vezes inconscientemente, estratégias para lidar com um ambiente que é conturbado. Eu costumo dizer que o próprio ambiente de uma organização já é conturbado, porque muitas diretrizes que tem dentro das organizações são conflituosas, né? Só que a gente não sabe lidar com isso, então aí a gente acaba criando estratégias. Por exemplo, né, uma que eu costumo citar bastante, né, especialmente dentro de organizações privadas, são a questão das metas. Né? Geralmente se estabelece metas individuais, mas se fala muito em trabalho coletivo. Então, nós temos que trabalhar coletivamente. Sim, mas as metas são individuais. Isso acaba gerando uma concorrência, um acirramento dentro dos colegas de trabalho, e um acaba puxando o tapete do outro, enfim. Né? E isso não é uma questão interessante. Ou seja, isso é um conflito, um grande conflito que tem dentro da organização. E quando isso acontece, eu acabo estabelecendo estratégias. Tá? E existem, basicamente, 3 tipos de estratégia. Né? Existem estratégias que são operatórias, né? Que é eu criar macetes para lidar com o meu trabalho. Né? Esse macete nada mais é do que eu criando rotinas especiais minhas, particulares, para lidar com determinadas exigências. Por exemplo, tem gente que utiliza bastante determinados sistemas e tem um código que ele precisa saber decorado, mas que ele, a princípio, não decora, então ele anota num post-it, prega na tela do computador e toda vez que ele precisa, ele vai lá e consulta. O que é isso? É uma estratégia operatória, são macetes que eu vou criando, que ele acaba sendo incorporado dentro da minha rotina. Então, essa é um tipo de estratégia que eu posso criar. O outro tipo de estratégia é uma estratégia coletiva. Eu posso juntar o grupo, né, a equipe dentro do trabalho, e a gente discutir como que a gente pode fazer para facilitar o trabalho de todos. Né? Então, por exemplo, a gente pode criar uma rotina que seja coletiva e que ajude a todos. O terceiro tipo de estratégia que nós temos, e aí essas são estratégias que são individuais, são as estratégias que nós chamamos que são defensivas. Tá? São quando a gente não dá muito conta do que está acontecendo, desse ambiente conturbado, e eu acabo criando essas estratégias que são defensivas. Por exemplo, isolamento é uma estratégia defensiva. Né? Quando
tem um ambiente que é muito conturbado, que é muito contraditório, tem muitas discussões, e aí eu não quero participar, eu não sei como lidar com aquilo, o que eu faço? Me isolo. É um tipo de estratégia defensiva individual que eu crio. Ou então, eu começo a, toda hora, brincar. Teve briga, eu começo a brincar. Começo a fazer piadinha. Essa estratégia nós chamamos de regressão, né? Que é uma infantilização da pessoa, né? Que ela faz para conseguir lidar com ambientes que são bastante conturbados. Outras estratégias pode ser a negação, ele achar que não tem nenhum conflito, mas né, o ambiente é conflituoso naturalmente. A gente pode racionalizar, eu sei que está acontecendo, mas eu preciso desse emprego, por exemplo, então eu acabo aceitando. Né, é outro processo que é muito utilizado provavelmente é o mais utilizado pelas pessoas, a racionalização. Ou posso utilizar, por exemplo, drogas, né, que é uma estratégia que a gente chama de drogadição. Né? Obviamente, não é uma estratégia muito boa para ser utilizada. A grande questão é que essas estratégias que são individuais, elas têm um prazo de validade. Né? Porque todo mundo tem um limite, que muitas vezes nem a própria pessoa sabe qual é o limite dela. Se ele não sabe qual é o seu limite, imagina se o chefe saberá qual é o limite dele. Então, pode ser que aconteça muitos conflitos dentro da organização e aí a pessoa acaba criando essas estratégias que são defensivas e que elas podem gerar adoecimento, né? Muitas vezes vai gerar adoecimento. Isso depende muito da organização, porque uma organização né, e equipes e grupos que aprendem a lidar com esses conflitos coletivamente facilita muito as pessoas. E aí elas têm que criar menos estratégias. Porque quanto mais estratégias eu criar, né, essas estratégias defensivas, maior é o meu desgaste. Maior é meu desgaste, maior é a minha angústia e maior é também a minha ansiedade. Tá? Então a gente tem que procurar, por meio, especialmente, né, de estratégias ou operatórias ou coletivas, que a gente consiga lidar com esse ambiente que é bastante conturbado. Né? Bom, e aí é que a gente vem, né, que eu quero juntar esses três elementos, né, tanto do sujeito, quanto do trabalho, quanto da saúde mental, nesse período da pandemia. Bom, o que aconteceu efetivamente? Né? Eu estou usando uma expressão que eu mesmo pensei, né, na realidade, que eu falei que o mundo ele capotou. Né? De repente, de uma hora para outra, a gente teve que estipular novas rotinas. E foi de uma forma abrupta, sem a gente poder parar para pensar. Porque foi de um dia para outro que começou a pandemia, e aí a gente teve que fazer um distanciamento social. Né? Então, todas aquelas dimensões, individual, familiar, profissional, organizacional, saúde, financeira, e cada uma eu tinha estipulado rotinas especiais, né, rotinas individuais para elas, eu agora tenho que criar tudo de novo. Né? Então, o que aconteceu é que todas as dimensões da nossa vida foram reviradas. E aí eu tenho que criar novas estratégias. Né? Isso tem trazido muita ansiedade e tem trazido muita angústia às pessoas. Tá? Então, a gente tem escutado, especialmente, né, dos servidores, né, especialmente da UFG, que isso tem levado realmente a ansiedade. Tá? Por quê? Né? A gente falou que a gente precisou fazer um distanciamento social, especialmente assim, para quem conseguiu e está conseguindo fazer um trabalho remoto.
né, a gente teve que lidar com algumas questões que talvez a gente não estava lidando anteriormente, que era a questão familiar, né? Enfim, né, é a que mais tem tido novos conflitos, né? Então, muita gente tem nos falado também, né? Por exemplo, tem gente que tem filhos em idade escolar que não estão indo para a aula, porque não está tendo aula, obviamente, e aí ele tem que lidar, além do trabalho, além da família toda, além da questão financeira, tem que aprender a lidar com o filho, tem que, né? Nessa situação que ninguém teve um planejamento para isso. Então, essa reviravolta, essa grande ruptura que teve do nosso trabalho. Tá? Eu, né, tenho pensado até com alguns colegas, né, justamente que esse novo período é uma nova ruptura do trabalho. Né? A gente teve, como falei anteriormente, a partir da Revolução Industrial e a partir da globalização, né, com a reestruturação produtiva, foram duas grandes rupturas que nós tivemos no trabalho. E eu acredito que agora seja uma terceira grande ruptura do trabalho, que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Tá? Então, eu imagino, tá, e tenho estudado sobre isso, que a gente não voltará ao período anterior, antes da pandemia, exatamente como era. A gente vai ter que trabalhar muito, né, esses novos paradigmas que vieram para a gente aí. Né? Bom, e aí, só para finalizar essa questão da pandemia, e aí eu quero trazer algumas possibilidades de enfrentamento, né? E aí, se possível, fazer coletivamente, mas é a questão do distanciamento social, ele pode gerar esgotamento, né? E além da ansiedade. Isso que a gente falou anteriormente, porque o ser humano é um ser social. Ele precisa de interação, porque ele só é reconhecido a partir dessas interações, desse convívio que ele tem. Né? Bom, pensando nisso, é que eu trouxe algumas sugestões que podem auxiliar a gente tanto a conviver, né, com as pessoas, como pensar no nosso trabalho, que é um trabalho, na grande maioria, tem sido feito remotamente. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, aí falando especificamente sobre trabalho remoto, é criar um posto de trabalho. Né? Eu sei que muitos não têm possibilidade, né, não têm condições de criar um posto de trabalho, mas ter um posto de trabalho que seja adequado, né, especialmente com tecnologia, né, com computador, internet, apesar de que a internet tem variado bastante, né, eu tenho participado de algumas outras apresentações, e volta e meia as apresentações caem, né, porque a internet está sendo muito demandada. Então, é criar um posto de trabalho que seja interessante para a atuação. A outra coisa, né, a outra sugestão, é criar um ritmo de trabalho, se possível, muito próximo do que fazia anteriormente, para que você possa executar aquilo ali. E, especialmente, criar um horário de trabalho para você trabalhar. Né? Inicialmente, né, a gente recebeu muitas demandas, né, fora de horário. Né? Então, nas primeiras semanas da pandemia, quando a gente começou a fazer o trabalho remoto, então começaram a fazer demandas, horário de almoço, à noite. Então, é muito importante criar um horário de trabalho que todos saibam, né, que seja divulgado para todo mundo e fala, esse é meu horário de trabalho. A partir de determinado momento, 5, 6 horas, 7 horas, enfim, você vai fazer outras coisas, né, criar outras possibilidades, né, outras atividades que não o trabalho, porque senão acaba gerando exatamente essa angústia aí. A outra coisa é delimite as suas responsabilidades.
né? Então, saber o que é sua obrigação é importante, né? E não avançar nas obrigações de outro, né? Porque o que aconteceu muito é como muita gente não sabe, por exemplo, lidar com tecnologia, né? E tem uns que têm mais facilidade, acabam pegando trabalhos de outro para fazer e ficam sobrecarregados nesse sentido. Então, aprender a delimitar essas responsabilidades. E a quinta questão, né, a quinta sugestão que eu quero fazer é a qualidade adequada do seu trabalho, né? Não procure querer a perfeição, porque a gente não vai conseguir isso aí, né? De fazer uma, duas, três, várias vezes, né? Só porque a gente está em casa fazendo trabalho remoto, que a gente precisa ter uma qualidade excepcional. Não, é a qualidade que é adequada para aquele momento, né? Então, são esses cinco sugestões para o trabalho remoto, né? Então, criar um posto de trabalho, um ritmo adequado, um horário, as responsabilidades e a questão da qualidade. Para o sujeito, tem algumas outras questões, né? Primeiro, a gente está em distanciamento social e não isolamento social, né? Apesar de ter sido utilizado muito a questão do isolamento, né? Mas não, é um distanciamento. Mas distanciamento físico, mas não necessariamente precisa um distanciamento das pessoas que você gosta, né? Então, é importante você sempre estar em contato com outras pessoas. Lembrando, né, voltando um pouquinho lá na constituição do sujeito, que ele é constituído, que o ser humano é um ser social, e que ele é constituído a partir do convívio que ele tem com os outros. Então, isso a gente não pode deixar de ter, né? É essencial para a nossa saúde mental ter convívio social, né? Como a gente tem muita facilidade com a utilização de tecnologia, é importante a gente utilizar. Bom, outra coisa que a gente pode fazer por nós é aprimorar a nossa formação, né? Então, tem surgido muitos cursos EAD, né? Aulas, enfim, palestras, e palestras, né, para aprimorar a nossa formação, né? Fazer cursos de línguas. Então, isso é bastante interessante a gente fazer, né? Então, existem cursos que são gratuitos, existem cursos que são pagos, enfim, mas aprimorar a formação é muito importante. A outra sugestão é que, nesse momento específico, que a gente está num momento bastante conturbado, mais uma vez, onde houve uma grande ruptura da nossa vida, evitar grandes planos, né? Planos para um futuro muito distante, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, tá? Então, é importante a gente evitar esses grandes planos, né? Por quê? Porque como a gente não tem controle, pode gerar ansiedade. E a gente tem que evitar essa ansiedade justamente para que a gente possa conseguir fazer aquilo que é necessário. Outra coisa... Voltou o som? Está escutando? Não, desliguei. Então, a outra sugestão é quanto, né, nesse distanciamento é evitar decisões que são muito radicais, né? A gente tem visto, né, em função desse período todo, tem muita gente que se separa, que briga, enfim. Evite essas decisões muito radicais, porque pode ser um período que a gente está passando, mas que a gente vai passar por ele. A outra coisa, que também eu tenho lido bastante sobre isso, né? Porque as pessoas, estando em casa, né, achando que tem o dia todo livre, elas estão se cobrando muito mais em ser produtivas. Elas querem ser super produtivas, né?
achando que a gente tem um poder mágico para fazer isso. Não. Né? Aí eu volto um pouquinho lá na questão tanto da qualidade quanto da responsabilidade, da pessoa determinar aquilo que ela vai fazer. Né? Então, não se sentir culpado por não ser super produtivo. Né? Porque, às vezes tem muita gente que fala assim, enfim, né? Nós somos professores, estou escrevendo vários artigos, enfim, e estou publicando bastante. Né? Geralmente, não, até porque tem muitas outras coisas ocorrendo. Tá? Uma questão interessante, né, nessa questão do ser superprodutivo, né, que depende do que é essa produção, o Domênico de Masi, né, que vai dar uma palestra, inclusive, hoje, às 5 horas, se não me engano, ele fala muito sobre a questão do ócio criativo, né, que a gente precisa trabalhar menos, aí falando de trabalho de escritório, né, para poder pensar melhor e criar mais. Né? Então, ele fala exatamente isso, que a gente trabalha muito e cria pouco. Então, ele chama isso de ócio criativo. Talvez seja um ótimo momento para a gente criar novas coisas. Né? Então, né, tire momentos para poder fazer isso. A outra coisa, após o trabalho, esqueça o trabalho. Vai fazer coisas que lhe dá prazer. Né? Do tipo, sei lá, escutar música, ou assistir filmes, ou vai ler um livro, enfim. Tem pessoas que têm feito exercício, isso que é muito importante, né? É aquilo que te dá prazer. Tá? Então, tem que esquecer um pouco o trabalho depois do período de trabalho, né? Porque a gente tem que aprender a delimitar isso, para fazer coisas realmente que nos dão prazer. E por último, né, e aí já finalizando a fala, cuide da saúde física e mental. Né? Então, fisicamente, é procurar se alimentar adequadamente, né, fazer alguns exercícios físicos, não beber muito. Sei que para uns é complicado, né, mas tenho visto que a indústria de bebida falou que aumentou enormemente o consumo, né, de bebida alcoólica, então cuidado, moderação nessa hora, não é o mais adequado, até porque muita bebida também pode levar pode levar ansiedade, pode levar depressão, enfim, então tem que se cuidar bastante em relação a isso. E a outra é cuidar da saúde mental. Tá? Se possível, né, pode conversar com outras pessoas, né, procurar ajuda para se abrir com outras pessoas, ou mesmo utilizar serviços, né, de profissionais especializados. A UFG, por exemplo, tem um programa que chama Saudavelmente, né, que ajuda especialmente alunos, né, em situação de vulnerabilidade. Ele criou um programa até, né, de computador, um aplicativo, que você pode fazer um agendamento que é um plantão psicológico que eles estão chamando, especialmente para alunos e para pessoas que têm, né, alguém na família com Covid-19. Né? Então, eles abriram esse serviço, né, para ajudar as pessoas a lidar com esse período que é bastante conturbado. Né? Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu sei que a gente já é 4 horas, né? Mas se alguém tiver alguma questão que queira colocar, vamos ver aqui, surgiu alguma coisa. O Everton, que é um colega nosso, que é professor da FACE, né,
Ele colocou na questão se não seria um momento ideal para a gente rever, né, essas relações, né, de trabalho, enfim, a própria tecnologia. Eu acredito que sim, acho que seria um bom momento para a gente fazer isso. Tá? Eu não sei se isso vai acontecer, né? O grande receio que a gente tem é que o período pós-pandemia, quer dizer, muitas empresas vão utilizar, viram que alguns modelos deram certo, né? Algum modelo de trabalho, né? O que a gente tem usado, tem chamado muito de uberização do trabalho, né? Que é esse trabalho sem contrato de trabalho, sem vínculo, né? Eles estão usando muito isso agora nesse período. Né? Eu tenho acompanhado algumas empresas de entregas, né, de alimentos, eles têm umas que dobraram a taxa, desculpa, algumas dobraram a taxa de entrega justamente porque, como está tendo muita demanda, eles estão cobrando mais na taxa de entrega. E aí fizeram a pergunta para uma empresa se isso está revertendo para o trabalhador. Não está revertendo para o trabalhador. Na realidade, está indo para a própria organização. Então, eles estão usando esse momento exatamente como um momento para ganhar mais ainda. Né? Então, espero que sim. Né? Eu espero que a gente possa usar esse momento como um momento de repensar essa forma de trabalho que a gente tem. Tá? Mas o que eu tenho percebido, né, e tenho visto, é que muito provavelmente a gente não volte para o período, né, ou a situação que a gente tinha anteriormente. Eles vão usar bastante esse período como período como forma de nova ruptura do trabalho. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Robson. Muito boa a explanação, acho que trouxe muitos sentimentos, né? Além de todo conhecimento, trouxe bastante esse sentimento, essas coisas que a gente tem passado, nesse novo tempo, né? Uhum. E tem algumas questões aqui já, estou te mandando aí, não sei se... Estou tentando selecionar, que tem muita coisa aqui. Aí eu vou te mandando e você vai vendo e a gente vai tentando responder as pessoas. Ok. Você conseguiu visualizar aí? Mandei para você no WhatsApp. Pergunta do Ângelo, pergunta da Chayane. Estou selecionando outras aqui já também. Robson. Oi. A gente pode participar também falando? Perguntando com fala? Eu acho que sim. É só a gente organizar certinho, né? Para o pessoal não falar... não falar de cada vez, né? Então... Mas pode sim, pode falar. Posso começar selecionando outras perguntas aqui já, pode. Então ótimo. Assim, professor, muito obrigada. Michele Coutinho, eu sou notada na FFD, servidora técnica na FFD, e também sou do Cientifes, e eu estou muito surpresa positivamente com a palestra aqui, mais uma vez, terminando aqui, eu penso, que como eu sinto que a UFG é minha casa, eu posso confiar em como a gente vai trabalhar as relações de trabalho aqui dentro, né? Uhum. Era o que a gente poderia esperar da universidade, que é tão inclusiva e humana, e eu tô feliz, assim, eu confesso que a minha angústia diminuiu muito com a sua fala, tá, professora? Eu gostei demais, porque ela começou numa reflexão teórica, nos situou, organizou nosso pensamento, e as angústias aqui, para mim, foram saindo, e quando o senhor passou para a parte prática, eu já imaginei, inclusive, produtos. A sua fala final ali pode virar um post, sabe? Pode virar um vídeo, assim, é uma sugestão, assim, para o senhor gravar um vídeo para o canal do YouTube. Eu acho que a gente precisa aprofundar, e eu queria parabenizar sempre a ProPessoas, a Haddad, o Robson, que é super parceiro. Eu queria parabenizar demais esse momento, porque para mim, enquanto humana, eu falei de onde eu vim, mas assim, eu sou um ser humano, né? Isso. Eu me sinto bem agora. Eu posso dizer que eu estou emocionada. E eu acho que a gente poderia fazer uma força-tarefa, eu vou colocar algumas propostas aqui, além dessas que eu dei para o senhor, professor.
criar um grupo de trabalho permanente para isso, de saúde, de acolhimento, de aprimoramento das relações de trabalho na UFG nesse momento. Aproveitar tudo que a gente tem aqui, além da própria pessoa, as entidades como os sindicatos, as unidades que estudam isso, como a FACE e a UNEST lá na FCS, também sou da FACE, então, como estudante, então, assim, eu estou feliz. E com a comunidade como um todo, vamos criar um grupo de trabalho permanente, nessa perspectiva sua, professor, teoria e prática tão indissociável e necessário para a gente. Um espaço de reflexão, de criação e de ação. Eu estou feliz também porque nessa semana a gente vai lançar o UFG em casa, eu estava dando uma olhada, o diretor antecipou para a gente algumas coisas, vai ser lançado acho que amanhã, né? Que vai ser esse suporte com as ferramentas, porque assim, a gente foi pego de surpresa, né? Isso. E aí, como proposta aí dentro desse GT, a gente pode colocar, Robson, porque a gente sabe que a gente está enfrentando 2 guerras no Brasil, né? O mundo uma, a gente 2. A gente está sob ataque. Nós estamos sendo atacados enquanto servidores públicos, enquanto agentes da comunicação, enquanto educadores, enquanto professores, enquanto profissionais de educação. Então, somos poucos. A equipe da Haddad, eu sei da potencialidade, assim, do esforço. Vocês são heróis aqui para a gente. Eu reconheço sempre. E a Haddad poderia, Robson, por exemplo, dentro desse GT que a gente crie, a gente faça trilha de aprendizado, porque tem informação demais. Aí o professor citou cursos, que alguns são gratuitos, alguns são pagos. Sermos curadores disso aí. Eu já estou me colocando, inclusive, à disposição enquanto científicos para fazer isso também, e também representantes de unidades. E eu acho que a gente precisa pensar profundamente sobre tópicos como planejamento. Planejamento nunca foi tão necessário como agora. Gestão de pessoas profissional. E a gestão de pessoas remota, que é uma coisa nova para todo mundo. Acho então, assim, o Sérgio é a melhor pessoa para falar sobre planejamento, sabe? O Sérgio é uma referência para nós sobre essa questão de planejamento e especificamente gestão de pessoas, né? Maravilhoso, professor. Essa palestra de hoje ela é a primeira de uma série de palestras que a gente vai fazer dentro de um ciclo, entendeu? A gente quer trazer todos esses temas que são do ambiente de trabalho, do espaço do trabalho mesmo e da gestão de pessoas. Né? E aí passa por planejamento, por a ideia era exatamente isso. Quer dizer, a gente está começando hoje com essa palestra, com esse debate, mas a ideia é justamente a gente pegar essas ideias. Algumas outras pessoas já nos enviaram, inclusive, antecipadamente algumas ideias, mas a ideia é exatamente a gente fazer esses debates e ver o que a gente pode efetivamente ir para a prática, né? O que a gente pode organizar. Eu acho que pode ser através de um grupo de trabalho, Robson, porque a gente vai refletindo e transformando a angústia em ação, né? Essas reflexões em ação para acolher todo mundo. Aqui já, Ótimo. E aí, por fim, eu queria pontuar uma atividade que eu tenho visto, e professor, o senhor foi assim, cirúrgico quando falou de delimitar responsabilidade e não querer a perfeição, de se permitir o ócio criativo. O Demasi é fantástico nessas questões. E eu percebo que a gente precisa envolver todo mundo, porque senão a gente vai correr o risco de gerar uma penalidade para quem é proativo. E é na proatividade que a gente tem a inovação, né, e etc. Agora eu quero falar de uma figura, por fim, específica, que é inclusive uma das minhas atribuições. Uma das, não é a única. Dentro da unidade, cada unidade tem essa figura, o agente de comunicação. Até então, ele tem uma função bem delimitada, que é a interlocução com os canais da UFG, de comunicação, SECOM, TV, rádio, e também a administração do site principal, porque existem os subsites, etc, etc. Uma coisa que eu tenho sempre dito, e há algumas confusões nessa figura. Uma vez alguém me pediu para enviar um e-mail. Eu falei, mas o e-mail é uma atividade, a comunicação é uma atividade humana. E agora eu vou acrescentar isso na minha fala. A tecnologia é uma atividade humana. Por isso que eu parabenizo a UFG, que organizou tudo no UFG em casa, no site, que são essas ferramentas que todo mundo vai ter que se adaptar, porque senão vai ficar igual o senhor disse. O nerd do trabalho vai ter uma sobrecarga, um desvio de função, vão exigir dos agentes de comunicação algo que é de uma equipe, porque uma equipe de comunicação completa... Vou até anotando esse tema aqui também, que a gente pode trabalhar essa questão em um outro momento também, né? Ótimo. Um tema interessante. Mas a gente vai, Michele, mas a gente vai fazer isso sim. A ideia é exatamente ir pegando essas... Desculpa.
pegando essas ideias e a gente trabalhando melhor o que fazer, né? Eu acho que é isso. Assim, a tecnologia agora tem que ser o Sercomp, Ciara, a gente conseguir permitir formação contínua para todo mundo, para que não haja essas sobrecargas e, inclusive, desvio de função, né? Mas é isso que eu queria colocar, principalmente a questão das pessoas que trabalham com a comunicação na UFG, né, nas unidades, e que não é a única função. Por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Graduação também, né? Então, a gente pensar formas aí através desse GT, Robson. Fica a sugestão, tá? Obrigada. Beleza, valeu, Obrigada. Michele. Pegando o gancho da Michele, pessoal, enquanto o Sérgio já vai dar uma olhada nas perguntas aí, tem bastante coisa interessante. Já adianto que não vai dar tempo da gente responder tudo, mas pelo menos umas 2, 3 a gente quer responder. Eu selecionei aqui, já mandei para o Sérgio. Mas, assim, essas sugestões de temas, vocês podem estar mandando para o nosso e-mail, secretaria.dad@ufg.br, secretaria.dad@ufg.br. Envia as sugestões e tal, que a gente vai estar discutindo esses temas. Robson, ter roda de conversa, eu tinha notado aqui, ter roda de conversa, por exemplo, acho que é fundamental para a gente poder horizontalizar os momentos também e tal. Obrigada. Valeu, Michele. Um abraço. O Robson me enviou aqui três questões, né? Uma do professor Ângelo, uma da Chayenne, outra da Carla. Né? O professor Ângelo falou da questão de serviços não tecnológicos, né? De trabalhos não tecnológicos. Essa é uma questão bastante complicada, né? Porque isso tudo vai ter que ser repensado de uma forma mais veemente, né? Porque isso ficou muito deixado de lado, né? Que são trabalhos talvez para pessoas menos qualificadas. Quem tem mais qualificação e tem possibilidade de fazer trabalho remoto tem feito. Quem não tem tá na rua, tá trabalhando, né? Ou tentando trabalhar, apesar de que aumentou bastante essa modalidade, né, de trabalho remoto. Mas quem faz trabalho doméstico, de produção artesanal ou fabril, enfim, esse não pode parar, né? Então, essa é a grande diferença que a gente tem de quem tem a possibilidade de fazer trabalho remoto e quem não tem de fazer esse trabalho remoto. Esses que não têm essa possibilidade estão se virando. Né? Mas eu acredito que tem que ter algumas políticas que pensem nisso também, em como ajudar essas pessoas, né? Criando talvez cadeias produtivas, enfim. Enfim, não é um trabalho remoto, então ele vai ter que fazer. A Chayane comentou da questão né, de que isso não era discutido anteriormente dentro da UFG, especialmente, né, a questão do trabalho remoto, não havia um debate sobre isso, que muito provavelmente, imagino eu, que agora vá surgir, né, naturalmente. Né? Então, apesar de que cada unidade organizacional tenha feito a sua própria forma de atuação, eu acho que tem algumas discussões que a gente pode fazer, e aí, coletivamente, né, a Carla até pergunta sobre a questão, né, de como atenuar problemas de ansiedade, né, eu imagino que seja coletivamente. Então, porque às vezes uma estratégia que uma pessoa utiliza ou que unidade utilize, aquela unidade pode utilizar, aquelas pessoas também podem utilizar. Então, se a gente tiver essa possibilidade de socialização de estratégias, de discussão e debate, por exemplo, esse canal aqui é uma possibilidade, isso pode trazer menos ansiedade. Né? Quando se debate, quando se fala efetivamente sobre o assunto, esse assunto acaba não se tornando mais um tabu, porque muita gente não tem, muitos gestores, possivelmente, não têm essa orientação dentro das suas unidades. Né? Como fazer com essa situação agora? Então, eu acho que isso tem que se trazer à tona para que a gente debata coletivamente e que a gente leve algumas soluções, algumas alternativas para dentro da unidade. Né?
Mandei uma da Alessandra. Eu vi. Ela falou mais ou menos isso, né, sobre a questão desse distanciamento, né, dentro da UFG, e se isso vai ter uma implementação do trabalho remoto. Inicialmente, como eu falei, a gente não tem essa discussão, não, mas acredito que a gente possa criar algum grupo de trabalho, né, algum grupo de discussão para saber como que isso pode ser realizado dentro da organização. E eu não acho que isso vai sumir depois do período pós-pandemia, não. Tá? Eu imagino que tiveram muitas experiências muito boas e que eu acho que a gente pode utilizar isso, quem sabe, para trabalho remoto ou trabalho semipresencial, não sei. Enfim, é uma ideia do que a gente pode fazer. Mas eu acho que a gente tem que debater, né, esse tema. Beleza. Eu acho que é isso. Tem muita pergunta, muita coisa interessante aqui, muitos temas também para outras palestras como essa. Robson, só um. Pode ficar você tinha me mandado o último final, né, da Larissa, né, como mobilizar a equipe, a distância. Enfim, é manter contato. Né? E, nós, por exemplo, né, a DAD, a grande parcela dos servidores estão trabalhando remotamente, inclusive eu. Né? Quando a gente precisa, né, de algum material, de alguma informação que só tenha lá presencialmente, a gente vai até lá, mas inicialmente a gente tem feito o trabalho remoto e tem funcionado, porque a gente tem discutido, a gente tem feito reuniões pelo Google Meet, né, o próprio RNP e outras possibilidades, né, o Zoom, enfim. A questão é estar próximo, né, a gente não perder esse convívio, né, como eu tinha falado, né, o ser humano, ele essencialmente é um ser social, ele precisa de interação, ele precisa de convívio, né, e a gente só vai conseguir encontrar soluções a partir desse convívio. Então, quanto mais próximo a gente estiver, não em termos de fisicamente, mas em termos de comunicação, em termos de debate, melhor vai ser para a gente conseguir essas soluções. Né? E isso a gente, obviamente, deixa a DAD, né, que é uma das unidades dentro da Pessoas que pode fazer essa intermediação, nós nos colocamos à disposição a todos para a gente poder fazer algo que seja nesse sentido. Né? Mas é isso, né, que a gente pode fazer. Não, acho que é isso. Acho que a gente tem bastante coisa aqui, dá para a gente fazer mais umas 10 dessas, viu, Sérgio? Prepara aí. Muito bom, assim, a participação do pessoal. A gente teve mais de 200 pessoas, cerca de mais de 200 pessoas entre aqui nessa plataforma aí, não. Na outra plataforma também. Então, assim, muito bom a participação de todos. O Weber, o pessoal da Escola de Engenharia Civil. Nós agradecemos principalmente o pessoal da interpretação de livros, os intérpretes, o Rondinei, a Milena, que prontamente nos apoiaram aí, o professor Diego também, da Faculdade de Letras, o professor Jamerson, o pessoal da Ascom também, da assessoria de comunicação, o Leonardo, o Guilherme, toda a equipe deles lá, que nos ajudaram a desenvolver a identidade visual, a arte, né? Sim, agradecendo demais o pessoal, e agradecendo também toda a equipe da DAD, que nos ajudaram a iniciar essa ideia. E, assim, esse ciclo de palestras a gente quer desenvolver mensalmente, né? Então, assim, vai ser a ideia é uma reunião por mês para a gente estar discutindo esses temas, e com base nessas perguntas, sugestões de vocês, a gente trazer outros temas, às vezes trabalhar algum tema específico de alguma unidade ou de algum outro órgão. Lembrando que tem gente da AGU aqui, tem gente da Receita Federal também, tem o pessoal do IF Goiano, do IFG, fora o pessoal de fora de Goiás também que está participando conosco aqui. Então, assim, todas as sugestões a gente está compilando aqui
e com certeza vai fazer parte de uma nova palestra, né, da próxima. Então, vamos agradecer. Agradecer ao Sérgio demais. Sérgio, no começo a gente teve um problema técnico, já peço desculpa também por isso, mas é porque a primeira vez é assim mesmo. Isso, nós estamos aqui para aprender mesmo, né? Com certeza. O Sérgio, ele é professor aqui da UFG, da Faculdade de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, é diretor da Haddad, ele é doutor em Psicologia Social, nosso grande parceiro aí nesses temas da gestão de pessoas. E é isso aí, Sérgio. Muito obrigado pelo apoio e por estar conosco nessa empreitada aí. Tá bom. Vai dar certo. Ok, agradeço a todos, né? Tá? Agradeço aos nossos parceiros também, por exemplo, a AGU nos ajudou bastante a fazer a divulgação, né? Então agradecemos eles também, e a todos, né, que participaram dessa palestra, né, e quiserem entrar em contato, deixei meu e-mail aí, né? Se precisarem, estamos à disposição. Agradeço a todos, a Haddad, para pessoas, ao Robson, a Sueli, ao Ciar, com o Hamilton, né, e aos nossos parceiros. É isso aí. Beleza, Sérgio, muito obrigado, Hamilton, intérpretes, pessoal que está participando conosco. Eu deixei o e-mail aí nos comentários para você estar fazendo mais perguntas e também mandar sugestões para nós. Assim, agora em junho a gente já quer, no início da semana que vem, mais tardar no final da semana, a gente já divulgar o próximo tema, a data, e que você participe conosco mais uma vez dessa segunda palestra, desse ciclo. Grande abraço, meu nome é Robson Aguiar e nós estamos juntos nessa aí de vencer essa pandemia, vencer esse tempo difícil que nós estamos passando, porque somente juntos, né, que a gente consegue vencer. Juntos somos mais fortes, né? Um abraço a todos. Até lá.